O reajuste dos remédios foi autorizado hoje pelo governo e o aumento pode chegar até 7,7%. Bom, para o consumidor só resta um jeito para diminuir ou tentar diminuir esse impacto no bolso. É usar as ferramentas de pesquisa, principalmente na internet, para descobrir lugares que cobram mais barato pelo medicamento. E a repórter Elaine Basti mostra que você pode se surpreender com as diferenças de preços de um mesmo remédio. Esse é o tipo de compra que não tem como fugir. Dona Maria Aparecida vai à farmácia todo mês, com uma lista cada vez maior. Esse daqui é colesterol, esse daqui é para o estômago. Um gasto que aperta o orçamento. Todo mês é 500, 600 reais de remédio. Hoje o governo fixou em 6% o ajuste anual médio dos medicamentos, índice abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses. Mesmo assim, vários consumidores ficaram preocupados com o reajuste. É triste, né? Mas é verdade. Quem vive de um salário com um salário mínimo tem que rebolar. Tem que fazer muito controle. Das despesas que o brasileiro tem com saúde, quase metade é com remédio. E quanto menor a renda da família, maior o peso que os medicamentos têm nessa conta. Mas há alguns caminhos que podem ajudar a diminuir esses gastos. Por exemplo, a boa e velha pesquisa. Existem diferenças grandes de preço entre uma rede de farmácia e outra, e às vezes até mesmo entre lojas de uma mesma rede. Nós pesquisamos na internet o preço de alguns remédios. No caso de um medicamento para controlar a pressão arterial, os preços variavam bastante. O menor era R$ 79,80 e o maior, R$ 103,51. Também achamos valores que iam de R$ 14,93 até R$ 29,00 para um remédio muito usado para o tratamento de gastrite. E o preço do remédio para reduzir o colesterol era vendido por R$ 36,99 numa farmácia e R$ 51,51 em outra. As variações acontecem, às vezes até no mesmo bairro, às vezes até na mesma avenida, na mesma rua. Dona Piedade já virou especialista em pesquisa de preço. Esse daqui, na farmácia custa R$ 25,00 cada caixa. Aqui custa de 14. Metade do preço. A gente consegue repor para outro tipo de coisa, por exemplo, alimentação, né? Economiza de um lado para poder gastar no outro. Para gastar no outro. E quem precisa comprar o mesmo remédio com regularidade pode ainda aderir a programas de fidelização dos laboratórios. Em geral, o número do telefone fica na caixa do remédio. É só se inscrever para conseguir os descontos. Nos casos da fidelização dos laboratórios, até 70%. Eles querem capturar o consumidor para que sempre compre naquele laboratório. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias diz que o reajuste é importante para repor os custos de produção e administração das empresas na área farmacêutica. A Abrafarma disse ainda que como a matéria-prima é importada, o aumento deveria ser ainda maior por causa da alta do dólar. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo também considerou o reajuste insuficiente para repor o aumento de custos dos últimos anos. E tem uma outra maneira das pessoas que precisam de remédio economizar. É só checar se esse medicamento está na lista do programa da Farmácia Popular do governo. E aí eu tenho algumas informações aqui no telão para mostrar para vocês, porque hoje existem 112 remédios oferecidos com até 90% de desconto em relação ao preço cobrado nas grandes redes de farmácias. São remédios para doenças como gastrite, renite, mal de Parkinson, osteoporose e até glaucoma. Em alguns casos, esses remédios são dados até gratuitamente, ou seja, você não precisa pagar absolutamente nada. Esses remédios servem para tratar asma, diabetes e hipertensão. Para você conseguir esses remédios mais baratos, é só você levar a sua receita médica e também o seu CPF. Existem hoje no país 26 mil farmácias populares cadastradas no Brasil, cadastradas ou drogarias conveniadas. E a lista completa dessas drogarias você encontra na página do Jornal Hoje na internet, g1.com.br/jornalhoje. Portanto, 26 mil farmácias populares no Brasil, é só procurar por lá.